Muito boa tarde para você que nos acompanha em mais uma edição do nosso Da Hora. Sexta-feira chegando, a última sexta-feira do mês de janeiro, mês que está passando muito devagar, muitos memes nas redes sociais, claro que você vai conferir isso, política, saúde, economia e muito mais. Tudo isso após o nosso vídeo de abertura. É isso, sejam muito bem-vindos novamente. Já estou aqui com a Rochelle Rodão, tudo bem, Rochelle? Tranquilo, Gabriel. É isso, sexta-feira chegando, você conferiu algumas imagens aí da nossa cidade. Hoje, Fortaleza, enfim, amanheceu um solzinho, sem chuva, né? Gabriel? Apareceu o nosso característico sol, o calor também voltou. O trânsito tava, não vou dizer que o trânsito melhorou, mas pelo menos não estava aquela bagunça, né, que estava nos outros dias aí com a chuva. Na minha visão, eu achei que deu uma melhorada até boa. Você conferiu imagens também do nosso principal palco esportivo, Arena Castelão, que está passando por reformas no gramado. Em março, deve voltar a receber os espetáculos daqui das nossas equipes, Fortaleza, Ceará, Ferroviário, Floresta, enfim, nossos times daqui da capital e do estado também. Rochelle, hoje, sexta-feira, comemora-se o quê? Então, nesta sexta-feira, dia 27 de janeiro, comemora-se o Dia do Orador. A oratória pode ser definida como a capacidade de falar e expor suas ideias em público de maneira clara e de forma compreensiva. O termo vem do latim e é utilizado para falar da habilidade que uma pessoa possui para convencer, persuadir ou se comunicar para várias pessoas. E é comemorado também o Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto. Esta é uma data dedicada à homenagem das milhões de pessoas que foram torturadas e mortas nos campos de concentração comandados pela Alemanha nazista durante a Segunda Guerra Mundial, sob o comando de Adolf Hitler. E, inclusive, hoje nós vamos passar um pouquinho sobre... Vamos mostrar essa data que é muito importante e que tem que servir de lembrança para que atos como os que aconteceram na Alemanha nazista nunca mais voltem a se repetir, porque não tem nem palavras, chamar, sim, de genocídio o que ocorreu, né, Gabriel? E aí a gente vai passar uma reportagem mais para frente aqui na nossa edição, falando um pouco sobre essa data. Agora a gente fala de saúde, porque o Hospital Infantil Albert Sabin será palco de um complexo procedimento para a correção de estrofia de bexiga. No próximo dia 28 de janeiro, o Hospital Infantil Albert Sabin, unidade vinculada à Secretaria da Saúde do Ceará, será palco de um complexo procedimento para a correção de estrofia de bexiga e epispadia. A malformação congênita acomete uma em cada 100 mil crianças nascidas vivas no mundo. O médico Augusto César explica em quais casos a cirurgia é indicada. A cirurgia de Kelly é indicada para uma patologia que se chama estrofia de bexiga e epispadia. Essa patologia é uma patologia muito rara, que comete 1 para cada 100 mil crianças nascidas vivas. Como é que a criança nasce? A criança nasce com a sua bexiga exposta para fora do abdômen, na parede abdominal, e com a parte genital da criança também toda aberta. O canal da urina, que é a uretra aberta, o pênis, no caso dos meninos, também todo aberto, e no caso das meninas também a uretra, o canal vaginal, né, é todo aberto. Então isso causa uma impressão para a família, para os familiares, muito chocante. É um aspecto estético que chama muita atenção. Além disso, do ponto de vista funcional, como essa bexiga está toda aberta, a uretra toda aberta, ela não consegue conter nenhuma urina. A urina fica vazando, fica extravasando diretamente para fora da barriga.
né? Então isso é extremamente desagradável. E é nesses casos que a cirurgia do Kelly se impõe para fazer a correção dessa patologia tão complexa e num tempo único, que é uma das grandes vantagens da cirurgia do Kelly, porque antigamente nós fazíamos em 3 etapas, ao nascimento, aos 2 aos 4 anos, e hoje a gente faz tudo em uma cirurgia só, entre 3 e 6 meses de idade, mas por isso se torna uma cirurgia complexa de 10 a 12 horas, mas com muitos melhores resultados estéticos e também com relação à continência urinária que eu falei. Cleane Oliveira é mãe de Gael e fala como esperava por esse momento. Nós estamos esperando, né, a cirurgia de distrofia, né, do meu filho. É um momento assim, muito esperado. Desde o nascimento do Gael que a gente espera por esse momento. Estou muito feliz porque tem um doutor Augusto, que é uma pessoa maravilhosa, com a equipe dele, que me dá muita confiança, né? Isso faz com que eu tenha muita segurança, né? Uma total segurança que eu acho que facilita todo o processo, né? O doutor Augusto e a equipe dele. E assim, o Pedro Gael é uma criança maravilhosa. Não é pelo fato dele ter distrofia de bexiga que não seja uma criança normal, né? Foi uma criança extremamente saudável, é uma criança feliz, é uma criança alegre, é uma criança... um presente. Eu digo sempre, eu e meu esposo, a gente sempre fala que foi assim, o melhor presente que Deus nos deu, que Deus nos proporcionou, foi o Pedro Gael. Porque não dá nem para descrever a felicidade que a gente tem de ter o Gael como filho. Porque Deus, assim, nos quis ser pai, né, dele, né, do Pedro Gael. Então, assim, quando eu falo do meu filho, assim, o Pedro Gael é o meu maior presente que o Senhor me mandou. É isso, muito bom, que dê tudo certo, muita saúde para o Gael, né? Que amanhã, né, no Alberto está ocorrendo essas cirurgias e que dê tudo certo e tudo funcione como tem que ser, né, Gabriel? Com certeza. Rochelle? Vamos conferir agora a previsão do tempo para hoje e para os próximos 2 dias. O balanço parcial de chuvas, considerando o intervalo das 7 da manhã da quinta-feira até as 7 da manhã dessa sexta-feira, indicou o registro de chuva em cerca de 32 municípios. O maior acumulado foi no município de Jati, com 36 milímetros. A previsão do tempo para hoje ainda indica chuva no sul do estado, no Cariri, também no sertão central em Inhamuns e também no noroeste do estado. Para sábado e domingo é esperado chuva na faixa litorânea e também no centro e sul do estado. A tendência também é de céu com poucas nuvens em todas as macro-regiões. É isso, então uma previsão de pouca chuva, né, nesse final de semana aí, para quem quer curtir uma praia, quer viajar, é uma boa, né, Rochelle? Eu só queria que chovesse no domingo. Cada um aí tem uma preferência para que chova. Para quem vai para a praia, realmente é melhor que não chova, né? Mas a gente sabe que nem sempre as previsões são cumpridas, Sim. Afinal de contas é uma previsão, então pode ser ainda que caia algumas pancadas de chuva em Fortaleza. E atenção, motoristas, justamente esse período chuvoso é que retoma para esses motoristas a necessidade de dirigir com os faróis ligados. Porém, defeitos nas lâmpadas também podem gerar multas e estão entre as 10 infrações mais cometidas nas rodovias estaduais daqui do estado. Segundo o Departamento Estadual de Trânsito, conduzir veículo com defeito no sistema de iluminação, sinalização ou lâmpadas queimadas está descrito no artigo 238 do Código de Trânsito Brasileiro. A multa por farol queimado, ainda que seja apenas um, é considerada infração média, gerando multa de R$ 130,16 e a perda de 4 pontos na Carteira Nacional de Habilitação. Além disso, alterar o sistema de iluminação e sinalização está passível de multa grave de R$ 195,23 e 5 pontos na carteira. O veículo também fica retido para regularização. Então, realmente, ter cuidado nesse período aí de chuvas, porque, querendo ou não, é um período em que a gente vai, o motorista, né, vai estar
utilizando o farol por mais tempo, Sim. então pode ser que ele venha apresentar problemas, né? Então, muito importante, não é só pela multa, pela própria segurança, porque a gente sabe que tem que ter mais cuidado ao dirigir nesse período chuvoso, tem que manter uma maior distância e também tem que ter uma sinalização correta, porque às vezes é tanta chuva que o veículo que está atrás não enxerga o carro da frente. Questão até mesmo de atropelamento, você vai atravessar a rua e não vê o carro porque não tem sinalização, né, Gabriel? Acontece isso também. Exatamente. E aí tem que ter muito cuidado e não deixar... E outra coisa, é muito barato, gente. Uma lâmpadazinha daquela, eu acho que, pelo menos a da lanterna traseira, não chega a custar R$4. Então, se você for trocar as 4 com o serviço, né, acho que você não gasta mais do que R$20. Então, não custa nada nesse período de chuvas ir ali numa oficina próxima e fazer essa troca. Você não vai gastar muito. Então, é só prevenção, tanto para o seu bolso quanto para a sua segurança. Michele, agora a gente fala dos professores, não é isso? Isso, porque há um dia do início do ano letivo, professores e funcionários das escolas municipais de Fortaleza aprovaram a paralisação total das atividades nesta quinta-feira, dia 26. A decisão foi tomada em Assembleia Geral com mais de 5.000 educadores. A categoria espera pelo reajuste do piso salarial do magistério anunciado pelo ministro da Educação, Camilo Santana, no dia 16. Os profissionais decidiram que só iniciam o ano letivo previsto para hoje, dia 27, quando o prefeito José Sarto anunciar o reajuste. O encontro ocorreu na Escola de Tempo Integral Filgueiras Lima. A Secretaria Municipal de Educação informou que ainda não foi comunicada da paralisação das atividades dos professores. Confira. É isso, os professores aí exigindo que seja cumprido o novo reajuste do piso salarial aprovado recentemente pelo ministro da Educação e ex-governador daqui do estado, Camilo Santana. E após mais de 6 meses de vigência da lei, que zera o imposto sobre circulação de mercadorias, o ICMS, incidente sobre a distribuição de energia, a população continua pagando 9% desse tributo na conta de luz aqui do estado. A informação consta num levantamento da Associação Nacional dos Consumidores de Energia. Segundo a entidade, além do Ceará, 19 estados descumprem a norma. Caberia às secretarias da Fazenda estaduais regulamentar a aplicação do dispositivo legal. Então, praticamente todos os estados do Brasil, a gente tem 26 estados e o Distrito Federal, tendo aí esse reajuste indevido, Indevido, de 9%, e tem que ser aí reavaliado. É isso. E, Rochelle, agora a gente fala de quê? E o número de cidades cearenses em situação de emergência por seca ou estiagem, reconhecida pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, passou de 24 em novembro do ano passado para 34, o aumento do número de cidades que advém do período de redução das chuvas, registradas no fim do ano passado em algumas regiões do Ceará. As últimas cidades a integrarem a lista em dezembro foram Acopiara, Deputado Irapuã Pinheiro, Quixadá, Salitre, Sonolópolis e Jaguaretama e Caucaia. É isso, então, situação que a gente não gosta de falar, né? Seca, estiagem. Então, a gente espera que nesse período de chuvas, essas cidades possam estar recebendo precipitação para que mude, né, esse prognóstico, essa situação desses municípios. E a Associação Brasileira de Supermercados encerrou o ano passado com alta de 3,89% em comparação com o ano anterior. O consumo nos lares brasileiros, medido pela Associação Brasileira de Supermercados, encerrou 2022 com uma alta de 3,89% na comparação com o ano anterior. Em dezembro, houve uma alta de 15,19% referente ao mês anterior, novembro. O resultado contempla os formatos de loja atacarejo, supermercado convencional, loja de vizinhança, hipermercado, mini-mercado e e-commerce.
Todos os indicadores são deflacionados pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, medido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. De acordo com os dados da associação, o valor da cesta de 35 produtos de largo consumo encerrou o ano em alta de 7,69%. Dentre os alimentos que mais pressionaram o preço da cesta de alimentos no ano, os destaques são da batata, cebola, queijo mussarela, farinha de mandioca, refrigerante, farinha de trigo. Na análise regional, a menor variação no acumulado do ano foi registrada na região Nordeste, seguida pelo Norte, Sul, Centro-Oeste, Sudeste. Quanto ao preço médio, a região Sul registrou em dezembro a cesta mais cara do país, seguida pelo Norte, Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste. Para 2023, é esperado um crescimento de 2,5%. O Nordeste aí com a menor variação, né, entre todas as regiões aí do país, mas mesmo assim ainda com uma boa variação e pesa, claro, no bolso do consumidor, né, Rochelle? Isso. Você viu aí o queijo, né? Já tinha falado dos derivados do leite, né, Gabriel? Que houve aí esse aumento e ficou aí estagnado, não diminuiu ainda. E para quem pelo menos tem um o costume, leite né? deu uma diminuída, né? Ano passado uma caixa de leite chegava praticamente a R$ 7, R$ 8, agora está ali na faixa de R$ 4,50, R$ 5, então já deu um desafogo aí nos consumidores de leite aí que aqui da nossa cidade, pelo menos, que é o que eu posso falar da minha amostragem, né? Isso. Mas esperamos que mais produtos também venham a baixar. Rochelle, agora a gente fala de quê? Vamos falar da Anatel, que a Agência Nacional de Telecomunicações concedeu autorização de licenciamento e ativações de estações de tecnologia 5G. A Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, concedeu autorização de licenciamento e ativações de estações de tecnologia 5G para 78 municípios localizados próximo a capitais ou cidades com mais de 500 mil habitantes, que já dispõem da tecnologia. Até agora, 140 municípios foram liberados pelo Grupo de Acompanhamento da Implementação das Soluções para os Problemas de Interferência. A previsão da Anatel é que até o fim deste semestre, mais 160 cidades sejam liberadas para ativar o sinal 5G. Os 78 municípios contemplados com a possibilidade de antecipar o 5G estão localizados nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina, Pará, Espírito Santo, Rio Grande do Sul, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro e Bahia. E o Ministério da Saúde anunciou um cronograma de aplicação de vacinas bivalentes contra a Covid-19. Prevista para iniciar em fevereiro, o Ministério da Saúde anunciou o cronograma de aplicação de vacinas bivalentes contra a Covid-19. A campanha está prevista para começar no dia 27 do próximo mês. As vacinas bivalentes, que contam com cepas atualizadas contra o coronavírus, incluindo a proteção contra a variante Omicron, começarão a ser aplicadas nesta campanha como dose de reforço. O uso emergencial de 2 vacinas bivalentes da Pfizer contra a Covid-19 foi aprovado pela Anvisa em novembro de 2022. A ordem prevista da vacinação, divulgada pelo Ministério, ainda sem as datas específicas, indica que a primeira fase, somente pessoas a partir de 70 anos, imunocomprometidas, comunidades indígenas, ribeirinhos, quilombolas e que vivem em instituições de longa permanência poderão se vacinar. Na segunda fase, pessoas de 60 a 69 anos e na terceira fase, gestantes e puérperas. Na quarta fase, profissionais de saúde. É isso, mais uma alternativa para a imunização contra a Covid-19. Sempre importante ressaltar que, apesar de estarmos com ela de forma bem branda, a pandemia ainda não acabou, então tem que se cuidar. Lembrando, essa vacina pode ser tomada
quem já tomou pelo menos 2 doses. Ela é bivalente. Né? Ela é bivalente, então serão mais 2 doses. Isso. Então é importante para quem está em casa, reforço, fique atento ao seu grupo, quando o seu grupo irá se vacinar e fazer esse reforço, porque é muito importante para que a gente continue nessa normalidade que está de volta, mas que a gente não quer que retorne. Isso, podendo ir para os nossos eventos, né, Gabriel? Exatamente. E a economia, né, que a gente sabe que foi uma pancada muito forte na economia. Com certeza. E agora a gente está retomando, o setor de eventos está retomando. Enfim, acho que o setor os estádios de futebol, isso, né, acho que Gabriel? o setor de eventos e esportivos foram os mais afetados, porque foram os que mais ficaram... Foram os primeiros a sair, a entrar no lockdown, né? E o último a voltar. Sair. Isso. Pois é. Tá aí na nossa telinha o nosso WhatsApp 981010984 com DDD 85. Você aí de casa pode enviar a sua opinião, a sua crítica, o seu elogio, falar o que é que você está achando do nosso programa, falar o que é que você quer que a gente aborde aqui, comentar alguma matéria que a gente já passou, uma denúncia, como a gente tem mostrado, uma sugestão. Enfim, é muito importante esse contato seu com a gente para melhorar ainda mais a qualidade do nosso programa. Agora a gente vai para um rápido intervalo, é isso, direção? É isso, agora a gente vai para um rápido intervalo e já o Da Hora tá de volta. Estamos de volta com o nosso Da Hora. No nosso primeiro bloco a gente falou sobre a previsão do tempo, falamos sobre saúde, uma nova vacina aí para a Covid-19, falamos sobre o 5G também, uma questão aí com a Anatel, falamos sobre a greve dos professores, sobre estiagem, sobre um aumento indevido na conta de luz, né? E agora a gente segue com os nossos assuntos. Rochelle, por favor. Porque aqui em 2022 o Ceará foi o estado brasileiro líder nas exportações de pescado. Em 2022, o Ceará foi o estado brasileiro líder nas exportações de pescado. O estado ultrapassou os 94 milhões de dólares. Com isso, ficou na frente do Pará, Rio Grande do Norte e Santa Catarina. Os dados são do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviço. As exportações de pescado incluem camarão, conserva de pescado, lagosta, peixes, peixes ornamentais e outros pescados. E os principais países consumidores são os Estados Unidos, México, Espanha, Itália, Argentina e Holanda. O mesmo levantamento aponta que o Ceará continua na liderança nacional das exportações de castanha de caju e cera de carnaúba. Já em outros produtos do agronegócio, o estado também se destaca entre as exportações de água de coco, flores e frutas. É isso, nosso estado que é muito conhecido realmente por essa questão dos pescados, não é isso? Tem o tradicional ali, falando aqui da capital, do mercado dos peixes ali na beira-mar, né? É que as pessoas conseguem comprar o camarão mais em conta do que em outros estados, que tem estado que é um absurdo o valor do camarão, né? E até mais em conta do que outros locais daqui da nossa própria capital. Sim. Lá tem os próprios comerciantes que também fritam na hora. É um ponto turístico que movimenta a economia não só para os vendedores, né? Isso. Até para quem faz também. Isso. E quer comprar de quantidade, né, Gabriel? Exatamente. Então a gente fica feliz que o Ceará está liderando esse ranking e que esse setor da nossa economia continue sempre em crescimento. E o deputado federal Vicentino Júnior, do PP de Tocantins, sinalizou que vai apresentar um projeto de lei que visa impedir que o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social seja utilizado pelo governo de Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, para financiar obras em outros países. De acordo com o parlamentar, o texto pretende alterar a lei das estatais e, especialmente, vetar que o banco seja utilizado para empréstimos externos até que as obras estruturantes no Brasil estejam em dia. Segundo ele, não faz sentido investir no exterior sem antes atuar com políticas públicas direcionadas ao próprio território nacional.
é um assunto que tem gerado muita polêmica, né, nas últimas semanas. A questão do gasoduto aí na Argentina, né, a questão do investimento e divide opiniões, né, Gabriel? É isso, vi gente dizendo que realmente era algo muito ruim, vi gente falando que seria bom principalmente ali para a economia do Rio Grande do Sul, que é quem tem essa ponte direta ali, de perto de onde vai ficar o gasoduto. Então é uma situação que divide opiniões e especialistas irão comentar aqui com certeza na próxima semana esse assunto. Rochelle, agora a gente fala de quê? Ainda falando do presidente Lula, que nesta quinta-feira, o deputado federal Biratã Sanderson, do PL do Rio Grande do Sul, em uma publicação conjunta com o também deputado federal Eduardo Bolsonaro, divulgaram nas redes sociais o pedido de impeachment contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, o presidente da República Lula. É alvo do primeiro pedido de impeachment do seu terceiro mandato. Antes mesmo do início do ano legislativo, o texto foi apresentado à Câmara dos Deputados nesta quinta-feira, dia 26. A justificativa é que o petista comete crime de responsabilidade ao tratar a retirada de Dilma Rousseff do poder como um golpe. É isso, e o incêndio que vitimou 242 pessoas na Boate Kiss, em Santa Maria, no dia 27 de janeiro de 2013, completa 10 anos nesta sexta-feira. Mesmo após esse período, nenhum dos seus 4 acusados de envolvimento no incêndio foi condenado. No ano de 2021, o grupo chegou a ser condenado pelo Tribunal do Júri e, na época, eles foram sentenciados a uma pena de 18 a 22 anos de prisão. No entanto, em agosto do ano passado, o Tribunal de Justiça do Estado anulou a pena e revogou a prisão. Atualmente, o processo aguarda a conclusão de diligências para que a segunda vice-presidência do TJ do Rio Grande do Sul decida se admite os recursos movidos pela acusação e pelas defesas. Como passa rápido, né, o tempo? 10 anos, inclusive, saiu um documentário, não vou dizer qual foi o stream, falando sobre como foi os últimos momentos das pessoas que viveram, né, na boate. Os sobreviventes também deram opinião e é interessante assistir. Dizem que é bem pesado, então... Pois é, eu vi muita gente comentando que era bem pesado. Eu particularmente creio que não vá assistir, porque realmente é algo... Quem consegue... Algo que mexe muito, né? Foi uma das maiores tragédias aqui dessa década aqui no nosso país e que o pior disso tudo, né? Que poderia ter sido evitado com uma mínima prevenção. Aquele sinalizador não poderia de forma alguma ter sido aceso num local fechado. Aquela espuma também não poderia ter sido utilizada. Então foram erros de todas as partes que infelizmente culminaram na morte de muitos jovens mesmo. Lembrando muito que triste. Santa Maria, né, lá no Rio Grande do Sul, é popularmente conhecida por ser uma cidade universitária. Então, muitos jovens nem moram lá, moram em outras cidades do Rio Grande do Sul, vão lá só para estudar e, claro, no final de semana tem todo o direito, tinham, no caso, todo o direito de curtir aí as suas festas. Um momento de lazer, né? Pois é, o seu momento de lazer que foram interrompidos, infelizmente, 272 vidas, né? Muita coisa. Muito triste. Muito triste e nossas condolências para as famílias que com certeza ainda sentem muito. E hoje, fazendo 10 anos, com certeza vem a memória mais ainda, né, Gabriel? Com certeza. Foi muito pesado aquele domingo. Eu lembro que eu era pequenininho, acordei para ver, realmente foram cenas muito tristes. E a gente segue falando porque um erro cometido por um funcionário que esqueceu de desligar um sistema afetou as ações de mais de 250 empresas e levou ao cancelamento de milhares de negociações na Bolsa de Valores de Nova York na última terça-feira. O problema, curiosamente, ocorreu no sistema de recuperação de desastres. O centro de backup de dados da Bolsa de Nova York fica em Chicago, a mais de 1.100 quilômetros da sede física, e realiza uma rotina que inclui ligar e desligar os sistemas assim que os mercados fecham para garantir que tudo funcione. Na segunda-feira, porém, um funcionário esqueceu de desligar adequadamente o sistema de recuperação de desastres, o que levou os computadores da Bolsa a tratar erroneamente a abertura das 9h30 da manhã de terça-feira como uma continuação das negociações do dia anterior. Com isso, os computadores pularam os leilões de abertura do dia que estabelecem os preços iniciais. Sem essa etapa, as ofertas chegaram com os preços
mais variados, realmente. Imaginei, é uma bagunça. Que mexe com a economia de todo um país e até do mundo, porque a gente sabe que a economia dos Estados Unidos, a Bolsa de Valores, rege a economia também de outros países. O dólar rege a economia de outros países. Então, e aí ficou uma bagunça, os preços variados, tudo porque ele esqueceu de desligar. Né? Creio que não vai ter vida fácil esse funcionário lá na sede de recuperação da Bolsa de Valores que fica em Chicago. Rochelle, agora a gente fala de quê? Vamos falar da Coreia do Norte, que as autoridades da Coreia do Norte ordenaram o fechamento da capital Pyongyang na última quarta-feira, após o aumento de casos de uma doença respiratória não especificada pelo governo. De acordo com a representação diplomática russa no país, um período especial antiepidêmico foi estabelecido na capital e os funcionários devem permanecer dentro de suas instalações. O aviso do governo não fez nenhuma menção à Covid-19, embora cite um aumento nos casos de gripe e de outras doenças respiratórias. No ano passado, a Coreia do Norte reconheceu seu primeiro surto de coronavírus. No entanto, em agosto, o regime autoritário declarou vitória sobre a doença. E um navio que zarpeou do Porto de Santos, em São Paulo, foi apreendido pela Guarda Civil da Espanha com mais de 4 toneladas de cocaína. A apreensão aconteceu no dia 18 de janeiro e 15 tripulantes, foram presos. O cargueiro, chamado Blume, opera sob a bandeira de Togo e tinha como destino a Lituânia. No momento do embarque, o cargueiro transportava cerca de 200 toneladas de café como mercadoria declarada, bem abaixo da sua capacidade real de carga, o que chamou a atenção dos funcionários encarregados da operação. Posteriormente, na inspeção, as áreas comuns do navio, foi detectada a presença de um número indeterminado de fardos comumente utilizados para o tráfico de cocaína. Muito importante o trabalho no caso, foi a polícia das nossas Espanha, autoridades, aí, no caso a polícia da Espanha, mas que foi aqui no Porto de Santos, né? Isso, estava indo para a Lituânia, mais de 4 toneladas, muita coisa que o navio estava levando. Eles aproveitam esses navios cargueiros e utilizam como uma forma de mascarar, né? Porque estavam levando o café, mas os investigadores foram muito sagazes. E tem que ser, né? Porque eles inventam, eles conseguem ser muito inteligentes, né? Pois é, tem até um documentário que passa em alguns canais de televisão, que é como se fosse não digo um reality show, mas mostrando o dia a dia das polícias federais e alfândegas de aeroportos pelo mundo, de Madrid, tem o de São Paulo. Eu sei, dia de domingo à noite isso, e é interessante no sentido ruim da palavra, ver como as pessoas têm muita criatividade para tentar levar droga de outros países, principalmente partindo da Colômbia, a grande maioria partindo da Colômbia, que é popularmente conhecida aí desde a época de Bogotá, Pablo Escobar, e muito conhecida. E continuando, o chanceler russo Sergei Lavrov se referiu na última quarta-feira à criação de uma moeda comum entre os países membros do BRICS, a comunidade multipolar formada por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Em coletiva realizada durante uma visita a Angola, o diplomata assegurou que o tema será a pauta da próxima cúpula da entidade, que vai acontecer este ano na África do Sul. O Brasil faria, portanto, parte dessa discussão, o que poderia ser o segundo projeto do gênero que o país trabalharia simultaneamente. Na última segunda-feira, o presidente Lula e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, conversaram com as autoridades argentinas sobre a criação de uma moeda única entre os países do Mercosul. Mais uma tentativa, não é isso? Isso. E aí também a gente vai trazer especialistas semana que vem para falar sobre essa questão da moeda única no Mercosul. Algo que vai ser interessante de falar, que talvez gere debate, é porque no governo Bolsonaro, o próprio presidente Jair Bolsonaro, agora ex-presidente, e o ex-ministro da Economia, Paulo Guedes, também sugeriram que isso acontecesse. E tem caído muitas críticas em cima do governo Lula, e aí vamos ver como é que o pessoal vai reagir a esse embate. Acho que vai ser interessante, vai ser divertido. Sempre essa jogado de ideias diferentes. De mostrar os dois lados. Exatamente. Sempre, né, acho que quem está em casa sempre gosta que a gente mostre os dois lados da moeda, literalmente, nesse caso, né?
Agora a gente vai para um rápido intervalo. Na volta, a gente traz mais notícias internacionais. Estamos de volta com o Da Hora desta sexta-feira, quase chegando ao finzinho, mas como prometido no início da nossa edição, a gente ia falar sobre a data, né? Isso, Rochelle, que a gente falou no início do nosso programa, nas datas comemorativas de hoje, porque o genocídio cometido pelos nazistas e seus adeptos ceifou a vida de milhões de pessoas. Confira. Hoje, os pensamentos se voltam para o ano de 1945, quando, no final da Segunda Guerra Mundial, o mundo se deparava com um dos maiores crimes cometidos contra a humanidade. Nesta sexta-feira, dia 27 de janeiro, homenageia-se o Dia Internacional em memória das vítimas do Holocausto, o genocídio cometido pelos nazistas e seus adeptos, que ceifou a vida de milhões de pessoas. Ao longo da Segunda Guerra Mundial, os nazistas realizaram ações sistemáticas de extermínio de judeus, deixando 6 milhões de pessoas mortas. Os discursos antissemitas nortearam o Terceiro Reich, período em que Hitler foi chefe de Estado da Alemanha, levando a um governo com práticas eugênicas. Além de judeus, negros, testemunhas de Jeová, ciganos, opositores políticos e pessoas com deficiência também foram perseguidas e mortas. Entre as práticas realizadas no Holocausto estão o fuzilamento em massa de indivíduos, a utilização dos prisioneiros como trabalhadores escravos e o aprisionamento em guetos e campos de concentração. Como a gente falou no início, né, Rochelle? Isso tem que ser relembrado, sim, para que não venha a acontecer novamente no futuro, não é isso? É isso. E é uma data muito triste, né, mas que homenageia e que traz a memória aí, a memória no caso não da gente assim, mas da história em si, né, do que ocorreu aí na Segunda Guerra Mundial, que foi o nazismo. Não aconteça mais e que tem que ser tratado realmente de forma contundente para que não venha a ocorrer, porque infelizmente hoje em dia a gente ainda tem, são poucas as pessoas, mas ainda tem pessoas principalmente que... lá na Alemanha, né, Gabriel? Exatamente. Ainda continua o racismo lá. Aí eles ainda têm como uma raça superior aos outros, né? E isso não tem que existir. Agora a gente tem mais notícias internacionais. Temos as notícias do mundo, da Euronews. Um ataque a 2 igrejas deixou uma pessoa morta e outras 4 feridas nesta quarta-feira, em Algeciras, no sul da Espanha. Segundo a imprensa local, baseada em relatos de testemunhas oculares, o agressor estava armado com um facão. De acordo com a polícia espanhola, o suspeito é um homem de 25 anos, de origem marroquina, que vivia irregularmente no país. O criminoso foi detido, e o caso está sendo investigado como terrorismo. O presidente da Junta de Andalucia, Juan Manuel Moreno, descreveu o ataque como terrível e devastador. A faixa de Gaza voltou a ser atingida por um bombardeamento israelita nesta sexta-feira. Segundo fontes de segurança local, o ataque é uma resposta após 2 foguetes serem lançados da faixa de Gaza em direção ao território israelense. A tensão entre Israel e Palestina voltou a se agravar após o Estado hebraico ter realizado uma operação, que descreveu como antiterrorista, no campo de refugiados de Jenin, no norte da Cisjordânia, da qual resultou a morte de pelo menos 10 palestinos na quinta-feira. Desde o início do ano, até 30 palestinos, civis ou membros de grupos armados, morreram em incidentes de violência envolvendo as forças de segurança. Em reunião após a alegada operação antiterrorismo, a autoridade palestiniana decidiu suspender de forma unilateral a coordenação que partilhava com Israel para a segurança na região. O Egito anunciou nesta quinta-feira a descoberta de 4 tumbas de faraós e uma múmia de mais de 4.000 anos no sítio arqueológico de Saqqara, próximo à capital Cairo. Segundo uma equipe que participou da escavação,
Todos os itens descobertos jazem sob um antigo recinto de pedra dentro da necrópole e datam da 5ª e 6ª dinastias egípcias, entre os anos 2500 e 2100, antes da era cristã. O arqueólogo Zahi Havas explicou à imprensa que um dos túmulos descobertos pertencia a um sumo sacerdote da 5ª dinastia, enquanto o outro pertencia a um oficial do palácio chamado Meri, que detinha o título de o Guardião dos Segredos. Outras descobertas importantes da escavação incluem estátuas, amuletos e um sarcófago bem preservado. Olha, Rochelle, rapidamente notícia que a gente recebeu agora. Essa semana a gente tinha falado daquele problema de água aí na CAGES, né? Que iam fazer uma obra e que terça-feira... Acho que das 22 horas... Exatamente, o abastecimento de água ia ser cortado e depois iria voltar, não é isso? Mas ainda tem 5 bairros daqui de Fortaleza, pelo menos 5 bairros, e aí você pode pesquisar quais são os bairros aí, caso você tenha também uma denúncia, se seu bairro não está entre esses 5 e está faltando água ainda, pode falar aqui com a gente, mas a previsão da Companhia de Água e Esgoto do Estado do Ceará é que esse abastecimento seja normalizado até domingo. Então, é muito tempo, né? Desde terça-feira estão domingo. 3 dias, porque devem ter enchido, né? Como é precavido, de forma para passar 24 horas e não 3 dias, né, Gabriel? Mais de 3, né? Mais de 3, porque só volta no domingo. Quarta, quinta, sexta, sábado e só volta no domingo e sabe-se lá que horas vai voltar. Então, são 5 dias aí, né? Estão passando por esses transtornos. É isso. E a água, a gente sabe, é o nosso maior bem, é imprescindível para a gente fazer tudo no dia a dia. Tomar banho, lavar louça, lavar roupa, fazer comida. Então, não tem como ficar sem água. A gente precisa de água. Agora, nossas considerações finais, não é isso, Gabriel, Rochelle? mas antes fala um pouquinho do que vai ter hoje no Esporte União. É isso, a gente vai falar da vitória do Fortaleza sobre o Sergipe ontem pela Copa do Nordeste. Vamos falar também da vitória do São Paulo no Campeonato Estadual. Vamos projetar a rodada de final de semana do Campeonato Cearense. O Ceará joga em casa, o Fortaleza viaja até Barbalha para enfrentar a equipe da casa. Ontem eu tinha falado de mais um caso de racismo contra o Vinícius Júnior na Europa. E infelizmente o futebol é injusto em muitos momentos, mas ontem ele foi justo. Porque quem marcou o gol da vitória do Real Madrid em cima do Atlético de Madrid no Clássico foi o Vinícius Júnior, que dançou na comemoração, tem que dançar mesmo, mostrando que tem o sangue brasileiro, que é a nossa cultura e que não deve ser desrespeitado. Tudo isso e muito mais, já, 1h40 ao vivo no Esporte União. Eu vou estar esperando você. Não é isso, Rochelle? E é isso. Muito obrigada a todos que nos assistiram e até amanhã. É isso. Um ótimo final de semana. Até segunda. Sextou. No caso, gente, desculpa, até segunda-feira. É isso. Até segunda. Tchau, tchau.